eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. E seja muito bem-vindo a este compilado de número 198 que contempla as notícias do dia 3 de maio até o dia 9 de maio. E vamos começar com um cafezinho. Café, aquele café da Vero que você que nos acompanha já sabe, né? Que é maravilhoso, aquele café selecionado e que a gente recebe aqui no conforto da nossa casa. Então, se você não conhece, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Sugiro deveras que você conhece e compre lá um café especial, porque vale muito a pena, ele é maravilhoso. Só depois não vem reclamar que ficou viciado igual a gente em café gostoso, tá? Então, confere, não deixa. A gente, por exemplo, recebe aqui em casa em grão, a gente moe na hora, o café fica maravilhoso. O escritório fica com aquele cheiro de cafezinho gostoso. Muito bom. A casa fica com cheiro de café, né? Fica com cheiro de café e não tem nada melhor do que casa de aquele cheirinho de café pra acordar. Eu gosto muito, viu? Ah, e você pode aproveitar também e usar o nosso cupom, Código Fonte, que te garante um descontinho ainda, hein? Mas vamos continuar aqui com a sessão Jabá, né? Semana passada Poxa, Jabá é muito bom, a gente abriu novamente a campanha Vem Casaco. A gente até trouxe aqui o nosso aqui, ó. Veio o É casaco. o nosso moletom, né? Esse é o meu, vou abrir aqui pra você ver, ó, porque no final das contas realmente tiveram muitas hashtags Vem Casaco e nós estamos aqui então pensando em que os casacos venham, olha só. Tá chegando aí o inverno e se você curte aí um moletom quentinho, quer tomar o seu café da Vero com o moletom do Código Fonte, essa é a oportunidade. A gente fez em 2023, ano passado. Cara, deu uma trabalheira. Pois eu achei que tinha sido ano passado, tô eu procurando as coisas, não tô achando, quando eu vi, foi em 2023. Foi em 2023. Deu uma trabalheira, aí ano passado a gente não fez. Aí esse ano eu caí na asneira de perguntar. Teve muita gente colocando aí hashtag Vem Casaco. Inclusive, se você quiser, coloca aqui nos comentários, hashtag Vem Casaco. Em 2023 a gente fez na pré-venda. Então, como é que funcionou? Você vai lá no link, a gente deixou aqui o link na descrição, inclusive é o códigofonte.tv/Vem Casaco, muito fácil de guardar. Então, com esse link, você vai já para uma telinha de checkout, já tem ali o valor, é R$265 o moletom. Cara, super top o material, tá? Tanto é que esse aqui é o meu casaco de 2023, viu? É. E olha que eu uso pra caramba, então tá perfeitinho ainda. E é aquele moletom bem grosso, assim, bom mesmo, viu? Exatamente. E a gente deu até a opção de conseguir parcelar aí sem juros, se você precisar mais vezes, não tem problema. Mas ele tá na pré-venda. Então a gente vai deixar esse link até o dia 1º de junho, e aí a gente vai fechar todos os pedidos. Vamos mandar para o nosso fornecedor, ele vai fazer, e a partir do dia 15 de junho, 15, a gente começa os envios. Então é no mesmo modelo que a gente fez no passado, né? Uma pré-venda. Você compra agora, espera um pouquinho a gente finalizar as vendas até o dia 1º. A partir do dia 1º, o casaco é confeccionado e a partir do dia 15 ele é enviado para você. Esse valor de R$265 já tá com frete incluso, tá? Então já é o valor completo para você receber o casaco aí na sua casa. E vai com uns mimosinhos também, né? Do Código Fonte junto, tá? E é esse modelinho que você viu aqui, ó, um casaco preto com aquele bolsinho canguru, sem o capuz. É bem gostosinho, quentinho, para você ficar no inverno aí quentinho. É bom que vai chegar exatamente na época do frio, né? Essa é a ideia. E é super exclusivo, né? A gente vai fazer agora, esse ano. Cara, e se der a mesma trabalheira que deu em 2023, a gente não faz mais, tá? Então, essa é a oportunidade. Aproveita, viu? E depois que você confirma lá o pagamento, você vai ver uma tela onde você vai ter os tamanhos certinhos. A gente tá fazendo do P até o GG. Tem gente que já pediu além do GG. Eu vou responder essas pessoas. A gente está confirmando quais são as medidas com esses tamanhos maiores. E aí a gente manda para a pessoa para ela poder confirmar. E aí ela vai precisar enviar os dados para entregar para o moletom@códigofonte.com.br, né? É isso, Vanessa? Isso mesmo, recado dado. Esse recado tá dado, mas eu tenho mais um recado. Na verdade, é quase que um pedido aqui para você que nos acompanha. Nós aqui, através do compilado e em mais outras 2 categorias, estamos concorrendo no iBest ou no IBEST, para quem é das antigas. Então, nós estamos dependendo aí do seu voto para que a gente passe a etapa e chegue nos top 20 do IBEST
com o compilado na categoria videocast, mas tem também no Código Fonte TV, nós estamos concorrendo na categoria canal de tecnologia, e este rapaz lindo aqui do meu lado, Gabriel, está concorrendo como influenciador do LinkedIn, olha só. Pois é, aparecer lá, tô na frente de um monte de gente famosa, de verdade, né? Gabriel, você é famoso. Eu sou famoso também? É famosíssimo. Pra mim, tá todo dia, a todo momento na minha mente. E do meu lado também. Tô com a esperança aí de continuar entre os top 20 realmente nessa categoria do LinkedIn, mas a gente consegue no Código-Fonte, porque até o momento a gente está no top 4 no canal de tecnologia, mas já tem algumas pessoas, alguns canais já classificados. Então não é top 20 de verdade, né? A disputa é entre bem menos pessoas. É verdade, né? E nós sabemos que no canal, lá como tecnologia, é difícil também, porque não envolve só canais de programação. Na verdade, acho que nós somos um dos poucos únicos que estamos ali nos top 20, aí, se você contar na área de programação mesmo, de desenvolvimento. Acaba envolvendo a área de tecnologia como um todo. Então, é um desafio. Para o compilado, o desafio é ainda muito maior, né? Porque a gente concorre com todos os outros podcasts. Mas nós estamos felizes, porque estamos ali performando bem, no meu ver, né? Porque tá, o quê? Da última vez que eu vi, tava em 23º a colocação do compilado. Então, vota aí na gente, é super rápido. É só você realmente estar autenticado ou com a conta do Google ou com a sua conta através do próprio iPhone. E rapidinho você faz a votação. Uma outra dica é você botar um alarme no seu celular para votar todo dia. Chegou no computador. Por quê? Porque nessa fase tem que votar todo dia. Pois é, porque senão a gente consegue chegar num ranking bom. Daqui a pouco, no outro dia, cai. Então, fica mais difícil realmente da gente... Vanessa espirrou. Fica realmente mais difícil da gente se classificar, né? Então, bota um alarmezinho aí, só assim, vou dar uma votada lá, vota, e aí garante aí a nossa ajuda, né? Para essas 3 categorias. Recados dados, agora sim é a hora das notícias. Com nova versão, o Node está mais próximo do JavaScript. Como assim? Eu não entendi isso. Olha, o Node 24 passa a oferecer suporte ao motor JavaScript V8 em sua versão 13.6, que introduz funcionalidades poderosas ao JavaScript, como o Float 16 Array, o regexp escape, o gerenciamento explícito de recursos, entre outros. Essa atualização aproxima o Node.js ainda mais do JavaScript moderno, disponível para navegadores, trazendo melhor experiência de desenvolvimento, menos redundância e recursos mais poderosos. Ok, agora eu entendi. Entendeu, Gabriel? O suporte ao MSVC foi removido, exigindo agora o uso do CLang-CL para compilar no Windows. Outra novidade é que a API Async Local Storage passou a usar o Async Context Frame por padrão, otimizando o rastreamento de contexto assíncrono. E para facilitar o trabalho com URLs, a API URL Pattern, ou URL Pattern, agora está disponível globalmente sem necessidade de importação manual. O Node 24 também traz suporte para a versão 11 do NPM, com instalações mais rápidas, verificações de segurança aprimoradas e mais compatibilidade com ecossistemas de pacotes modernos. O Permission Model, introduzido de forma experimental no Node 20, foi melhorado. Está muito mais estável e está pronto para ser adotado em mais cenários. A partir dessa versão, o desenvolvedor pode limitar o que o seu aplicativo Node.js pode acessar ou não. O Test Runner integrado do Node também foi aperfeiçoado e passa a guardar automaticamente a conclusão dos subtestes, sem necessidade de comandos manuais. Esse recurso torna a produção de testes mais intuitiva e reduz a taxa de erros provocados por um modo manual mal executado. A partir de outubro, o Node.js 24 passa a ser a versão LTS da ferramenta. Então, os desenvolvedores terão aí 5 meses para se adaptar a essas e as outras melhorias. Pois é, tem várias outras melhorias também nesse Node 24. Não é à toa que ele virou 24.0.0, né? Exato. Então, realmente, tem tempo aí para a gente se adaptar. Claro que se o projeto não tiver abandonado, né? Se você estiver mantendo ele normalmente, aí vai ser de boa. Agora, tem coisas que realmente acabam saindo, que já estão deprecadas, mas ainda ficam em modo de compatibilidade, e tem coisas que saem fora. Já falamos, né, que a gente usa bastante o Node, usamos o Dino também, mas eu estou usando, confesso que eu não estou usando o Dino no back-end, eu estou usando mais para front-end, coisas para terminal, para poder fazer compilação, essas coisas. Diz aqui como você está usando também, né? Isso é bom saber. Nesse caso, no Node, toda vez que a gente vai mexer em algum projeto, sei lá, que está lá 3 meses, 4 meses, geralmente, além das bibliotecas, tem um Node ali com uma atualização.
E aí dá um trabalhinho, cara, para atualizar tudo. É difícil realmente chegar nesse tipo de projeto e olha que é pouco tempo parado, né? E não ter alguma mudança, não ter algo deprecado. Por isso que é importante estar sempre se mantendo ali atualizado. Como o Gabriel falou, né? Se você tem um projeto, imagina, tá aí parado há 2, 3 anos. Não, aí já era. Putz, ferrou, cara. Vai dar uma trabalheira danada para você mexer nisso, viu? Já era, porque provavelmente não só a versão do Runtime, mas de outras bibliotecas estão deprecadas, às vezes, por questões de segurança. Então, se você usa alguma plataforma cloud, ou se você sobe isso através de um CLI, como o GitHub Actions, provavelmente já vai brecar você de fazer push aí no teu repositório. Exatamente, você já não vai ter conseguido deixar isso há tanto tempo parado, né? Essas plataformas já estão ajudando a gente a manter as coisas minimamente atualizadas, pelo menos com essas atualizações ali que são mais críticas, né? E então tem que ficar de olho, né, no que você precisa mexer no código, que não vai ter mais utilização ali, né, não vai ter mais compatibilidade, e aquilo que você tem que incrementar justamente pelas melhorias de performance e de praticidade que são adicionadas aí a todas as versões. E OpenAI desiste de se tornar uma entidade com fins lucrativos. A novela, então, acabou e nem precisou da intervenção aí do Elon Musk. A OpenAI abandonou seus planos de se converter de uma entidade sem fins lucrativos para uma entidade com fins lucrativos. Quem confirmou essa guinada foi o CEO, Sam Altman. Tomamos a decisão de manter o controle da organização sem fins lucrativos após ouvir líderes civis e discutir com os gabinetes dos procuradores gerais da Califórnia e do Delaware. A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos. Hoje é uma organização sem fins lucrativos que supervisiona e controla as atividades com fins lucrativos. E no futuro continuará sendo uma organização sem fins lucrativos que supervisiona e controla as atividades com fins lucrativos. Isso não mudará. Então foi um jeitinho. Não estou entendendo isso. Mas vou terminar de ler, depois a gente discute. Os planos originais da OpenAI foram anunciados em setembro passado e enfrentaram forte resistência de empresas rivais, entidades civis, antigos funcionários e investidores. No mês passado, um grupo de acadêmicos, pesquisadores de IA e fiscais da indústria de tecnologia enviaram uma carta aos procuradores gerais da Califórnia e do Delaware para barrar a transição da OpenAI. Diante da pressão, a startup escolheu recuar. Os novos planos são transformar a OpenAI em uma corporação de benefício público, controlada por uma organização sem fins lucrativos, que também será uma acionista majoritária da nova entidade. Segundo Sam Altman, a OpenAI não é uma empresa normal e nunca será. Bom, aí eu concordo com ele. Agora, como é que funciona isso? Eu não entendi. Você é uma organização sem fins lucrativos que coordena projetos com fins lucrativos? Então é uma corporação de benefício público, controlada por uma organização sem fins lucrativos. Então essa é a ideia. Cara, foi uma gambiarra. Agora, é engraçado que a briga era para transformar. Agora, acho que ele viu que realmente perdeu a briga e percebeu uma outra forma de se fazer isso. E aí, eu acho engraçado a forma de se comunicar. Não, nós vamos manter e sempre continuará dessa forma e não sei o quê. Mas nos bastidores é uma porradaria geral. Né? Mas não pode ser, tem que ser polido. Aí, na hora de você se comunicar com os públicos, nós decidimos... Amigavelmente. Mentira, ele foi lá conversar com o pessoal que ele tinha sido denunciado. Você acha que foi amigável? Chegou lá, ele viu, não vai ter jeito mesmo não, gente. Olha, vamos ter que voltar atrás. E aí, realmente, a OpenAI não é uma empresa normal e nunca será, porque eles não conseguiram converter com fins lucrativos. E você já deve ter visto aí que hoje ela já está com uma avaliação de mercado de 300 bilhões. Então, é Big Tech já. Né? O Sam Altman conseguiu, finalmente, né, depois de várias iniciativas aí que ele já teve, virou CEO de uma empresa com bilhões aí de valor de mercado. Isso é bom, por um lado, porque, ok, é uma empresa que agora precisa gerar valor, precisa mostrar que veio. Eu acho que ele também tem essa preocupação. Os tweets dele, para mim, demonstram muito isso, de que ele precisa gerar lucro sem, não tem fins lucrativos, mas ele precisa mostrar para os investidores que aquilo, de certa forma, é viável e gera valor. Né? E como ela está encabeçando, tudo bem que tem vários concorrentes aí, eu acho que com modelos até melhores hoje em dia. Sim.
Mas ela que é o top of mind aí quando a gente pensa em inteligência artificial generativa, né? Então, ninguém desassocia. Tanto é que o uso do ChatGPT é a maior ferramenta de maior uso. Disparado. Mesmo que você olhe lá e fale, pô, o Gemini tá maneiro. Pô, o Claude tá maneiro também. Mas o ChatGPT não tem jeito. Acho que é o Google das inteligências artificiais, né? E olha que legal, ó. Vazou o novo design system para Android. Eu nunca acredito que vazou, né? Rola sempre um foi vazado, talvez, não. Mas é igual música, né? Vazou aquele símbolo. Vazou incrível. a música nova da Beyoncé, sabe? Mas vamos voltar à tecnologia. O Google está se preparando para mostrar o novo Design System para Android no evento Google I.O. entre os dias 20 e 21 de maio. Entretanto, alguém lá dentro publicou antes da hora uma postagem no blog oficial detalhando o chamado Material Design 3 Expressive. Pô, mas peraí, vou interromper. Vai. Alguém, sem querer, publicou no blog oficial... No blog oficial... Não acredito nisso. Olha, mas a publicação incluía ali imagens e o processo de pesquisa que levou a essa atualização. O artigo foi removido posteriormente, mas continua lá disponível no Wayback Machine. Segundo o texto original, o Material Design Tree Expressive é uma evolução do design já existente, buscando um design com mais sentimento, criando interfaces que conectam as pessoas em um nível emocional. Design com mais sentimento. Tô tentando... Emocional. Tô tentando digerir isso aqui. O texto afirma que os elementos fundamentais do design expressivo são o uso de cor, forma, tamanho, movimento e contenção. O primeiro Material Design foi desenvolvido pelo Google em 2014 para padronizar a criação de interface de usuário para aplicações Android. De acordo com o vazamento, a nova versão do Material Design tornará o uso de aplicativos mais intuitivo para usuários mais velhos ou com diferentes habilidades motoras e visuais. Pode ser legal. Assim como também permitirá ganhos significativos de performance. O lançamento oficial do Material Design 3 Expressive virá acompanhado de um novo kit de design do Material 3, atualizado para Figma e uma lista de 7 táticas recomendadas de design expressivo. Olha, isso vai gerar uma demanda de desenvolvimento, porque não é só a parte do Material dentro do Android. O Material é usado em muitas aplicações também. Né? E aí a galera vai querer atualizar, vai querer estar em conformidade ali com o novo design, né? Então, acho que isso vai gerar uma demanda gigante aí de atualização, né? Vai mesmo, ainda mais se ele trouxer o que ele promete aqui, né? Que é facilitar a usabilidade e até visar ali pessoas que têm um pouco mais de deficiência visual, às vezes, ou dificuldade visual mesmo, quem é um pouco mais velho. Então, esse tipo de atualização, cara, precisa ser implementada, não tem jeito, né? Quando ela chega, o mercado rapidamente adota. Mas, de qualquer forma, Gabriel, eu sei que design aqui não é o forte da casa, tá? Então, se você trabalha aí com material design, trabalha com esse tipo de aplicação, dá o seu relato um pouco melhor aqui do que o nosso, mas são muitas nuances, né? Você vê que eles utilizam as cores, utilizam ali o movimento e tudo isso gera esse sentimento que eles falam, né, Gabriel? Aí, por isso que você ficou pensando ali no sentimento do design. Realmente, sensações. Eu não botaria sentimento, né? São mais sensações, né? Do tipo, nossa, esse design aqui está me deixando ansioso. Será que isso acontece? Ah, olha, eu acredito que sim, né? Não tem todo um estudo com cores. Pode acontecer. Tipo, caraca, eu não consigo tocar aqui. Mas aí não tem nada a ver com design, às vezes. Bom, às vezes tem, depende. Tem uns que o design já irrita, né? Mas eu acho isso interessantíssimo, porque 2014 já está lá atrás, realmente. Eu acho que as pessoas já estão habituadas com a utilização de telas menores, estoque, esse tipo de coisa. Aí eu acho que seria um próximo passo, né? Uma atualização. Coisa que a gente não imagina no ecossistema iOS, né? Que se a gente pega o primeiro iPhone para o que a gente tem agora, o iOS, cara, ele continua evoluindo, mas a parte essencial de usabilidade, cara, é a mesma. Se você é da nova geração e pega o primeiro iPhone, você vai conseguir mexer sem dificuldade, porque tá tudo ali praticamente no mesmo lugar, né? Exatamente, evolui de uma forma pequena e gradativa, né? Você não percebe. Mas não é à toa que esse tipo de conceito nasceu lá dentro da Apple, né? Porque, cara, a usabilidade do sistema realmente é muito natural, né? Você pega, começa a usar ali e quando você vê, você esquece como utiliza nos outros sistemas, né? Então, tem que tirar o chapéu pra eles. Já tá assim, Vanessa? Já tô nesse nível, pois é. Olha, maior cara de pau aqui, maior Windows aqui na minha frente. Não, aqui, ó, isso aqui é Android. Exatamente. Não, a gente usa tudo aqui, acho que tem de tudo aqui. Tá, tem Apple também. Tem Apple também, viu?
E falando em iOS também, agora lançaram o Compose Multiplatform para iOS. Compose Multiplatform chegou na versão 1.8, foi nessa semana, trazendo a primeira versão estável do framework dentro do iOS. Ekaterina Petrova, gerente de marketing de produtos da JetBrains, celebrou o momento. Com essa atualização, o Kotlin Multiplatform se torna uma solução completa para desenvolvimento móvel. O Compose Multiplatform para iOS já pode ser utilizado em ambientes de produção, trazendo paridade de recursos com o Jetpack Compose para todos os casos de uso populares, navegação segura com suporte a links diretos, gerenciamento flexível de recursos e suporte de acessibilidade com VoiceOver, Assistive Touch e acesso total ao teclado. Com o Compose Multiplatform para iOS, o desenvolvedor pode entregar para o usuário a experiência que ele espera de um aplicativo nativo do ambiente iOS. Isso significa comportamento de rolagem que corresponde à física nativa do iOS, edição de texto com seleção nativa, integração com arrastar e soltar no sistema, UI adaptável que respeita as configurações do sistema e gestos de navegação que parecem naturais para esses usuários. A JetBrains também garante performance equivalente para essa experiência, com tempo de carregamento comparável ao dos aplicativos nativos, rolagem similar ao Swift UI e mais, com um pequeno acréscimo de aproximadamente 9 MB ao tamanho do aplicativo. 9 MB não é nada mais hoje, né? Verdade, né? Impressionante. Pois é. São vários disquetes aí. Mas agora, para esses dispositivos, não é nada. Pô, eu tinha que usar um arg-a para poder dividir, não era esse o comando? Para dividir em vários disquetes, olha só. E agora o pessoal já ignora. Então, falamos aqui justamente do Kotlin, dessa solução do Compose Multiplatform da JetBrains, tá? Então, para quem desenvolve iOS, você vê que já diferentemente do que vai acontecer daqui a pouco com o Android, a galera quer manter o padrão da sensação de utilizar um aplicativo nativo realmente, né? Então, cada vez mais essa solução ela vai chegando mais perto do própria solução nativa. É difícil, né, de você conseguir compatibilidade total, mas justamente para quem está acostumado com o ecossistema do iOS, você poder utilizar aplicações que sejam parecidas ali é muito mais fácil, né? Você praticamente não precisa mais de manuais e tour dentro do aplicativo. Você criando dessa forma já fica bem mais simples de utilizar. Verdade, né? Você quebra essa barreira, porque o usuário já está acostumado com aquela usabilidade. Por isso que é tão importante tentar manter ao máximo possível e por isso até a gente falou de que lançando um novo Material Design para o Android também vai ter essa corrida para se manter ali dentro de um padrão esperado, né? E estamos falando do Compose Multiplatform, do Kotlin, mas é multiplataforma. Então, ele não serve só para o iOS. Vai servir também para essa mudança nova aí daqui a pouco para o Android, né? Vai ser uma correria, eu acho, para conseguir implementar essas coisas novas. Só que a gente tem que esperar o Google I.O., né? Porque vazou as imagens, mas não vazou ainda vídeo. Não tem ainda nada que a gente possa ficar testando por enquanto. Poxa, mas dia 20 chega rapidinho, Gabriel. Então, mas isso aí eu acho que é feito propositalmente para aumentar o hype. Eu também acho. Vai ser um grande lançamento. Ninguém não, mas eu tô achando. Vai ser um grande lançamento, né? E já que a gente está falando de JetBrains, vamos continuar aqui. A JetBrains abre o código do LLM Melon. Desde o início de maio, a JetBrains tomou a decisão de tornar o seu LLM, o Melon, uma solução de código aberto, disponível para todos através do Hugging Face. Melon foi desenvolvido inicialmente para funcionar como um assistente de código para as ideias da JetBrains, com suporte para uma ampla gama de linguagens: Java, Kotlin, Python, Go, PHP, C, C++, C Sharp, JavaScript, TypeScript, Rust e Ruby, além do suporte CSS e HTML, que isso aí é moleza, né? A empresa busca agora expandir o LLM para uma família de modelos adaptados para diferentes cenários. Em seu comunicado oficial, a JetBrains aponta que LLMs de código aberto já estão conseguindo performar melhor do que alguns modelos proprietários no mercado. A JetBrains reconhece que o desenvolvedor médio provavelmente não ajustará ou implementará o Melon em seu fluxo de trabalho. Porém, pesquisadores, engenheiros e educadores de aprendizado de máquina poderão usufruir livremente do Melon para explorar, ajustar ou ensinar como funcionam os LLMs dentro do contexto de desenvolvimento de software. Anton Semenkin, gerente sênior de produto, defendeu a decisão de tornar o Melon open source. Acreditamos em transparência, colaboração e no poder do progresso compartilhado. De Linux e Git a Node.js e Docker, o código aberto impulsionou alguns dos maiores avanços tecnológicos. A empresa encerrou o anúncio oficial afirmando que isso é apenas o começo.
Olha, muito interessante você ver que a JetBrains, a gigante JetBrains e a Meta e a própria Microsoft também que estão testando modelos open source LLM, né? E eu gostaria de ver... se bem que a OpenAI agora também, abriu, né? Viu também que precisa, mas não os principais, modelos específicos, né? Essa estratégia da JetBrains é muito boa, porque a gente acaba vendo que o uso de LLM vai acabar... já está virando uma commodity, né? Então, você entra no Copilot, por exemplo, você já tem uma penca de modelos disponíveis para você utilizar. Antes, o Copilot era associado ao OpenAI e acabou. E agora não. Você tem uma solução da Microsoft que você consiga embutir ali um modelo do Google, um modelo da Anthropic, né? E a gente conseguiu usar o Melon mesmo como, sei lá, usando o Olama, usando alguma outra interface, para colocar ele rodando local também. Eu acho que isso vai ser essencial. Eu acho que é uma excelente estratégia de marketing, inclusive, para disseminar esse modelo da JetBrains, além dos produtos da JetBrains. Né? Exato, e às vezes focando justamente num público diferente, né? Não vai ser o usuário final ou nós desenvolvedores finais ali, mas vai puxar por outro lado, né? O pessoal que está de fato estudando, aprendendo e por ali consegue realmente alcançar um mercado que pode ser maior no futuro, né? E sabe qual é a melhor estratégia para você lançar esses modelos? É sempre bota ele como código aberto e aí você roda aqueles benchmarks e aí coloca ele como o principal ali. Olha, ele para fazer Python ou Kotlin é o melhor, não sei o quê. Aí, com certeza, na hora... Pelo menos vai ter um monte de gente testando. E vai ter um monte de gente tentando argumentar. É mentira. Não, esse vídeo... Falem mal, mas falem de mim. Mexeram no benchmark. Vai lá. Cara, mas vão começar a falar. Em todo algum mundo lugar, conhecer. Entendeu? O Melon do JetBrains tá sendo comparado aí, entendeu? Não que isso tenha acontecido, tá? É só um momento fictício. Não, mas isso é uma dica de marketing aí pra galera. Fica a dica. Tem que rodar benchmark e jogar tabela de comparação na internet, que aí o resto, cara, é mídia espontânea. E vamos continuar com essa pegada de IA. Ela causa caos no projeto do Curl, ou CURL, né? Daniel Steinberg, fundador e líder do projeto Curl, explodiu nessa semana contra aquilo que ele chamou de lixo de IA. De acordo com seu desabafo no LinkedIn, o projeto está sobrecarregado com uma quantidade absurda de relatórios de bugs que estariam vindo através do serviço HackerOne. Tradicionalmente, o Curl recebe relatórios de bugs e problemas de segurança por meio de vários canais, mas os problemas começaram quando o HackerOne abraçou a colaboração com ferramentas de IA. O resultado foi um volume catastrófico de relatórios infundados gerados artificialmente. E Steinberg protestou. Um limite foi atingido. Estamos efetivamente sofrendo ataques de DDoS. Se pudéssemos, nós cobraríamos por essa perda de tempo. Olha isso. Ó. O desenvolvedor explicou que se tornou inviável checar todos os relatórios, mas acrescentou: ainda não vimos um único relatório de segurança válido feito com a ajuda de IA. A solução encontrada por Steinberg foi radical. Daqui para frente, todos os relatórios enviados através de HackerOne deverão especificar se o erro foi encontrado através de uma IA. E Steinberg explicou: agora banimos instantaneamente todos os usuários que enviam relatórios que consideramos lixo de IA. Alex Rice, fundador e CTO da HackerOne, se defendeu. Ele disse assim: acreditamos que a IA, quando usada de forma responsável, pode ser uma ferramenta poderosa para pesquisadores. Agora, não disse nada, né? Agora, a HackerOne e o projeto Curl buscam uma solução para reduzir o conflito entre as plataformas. Aí tu imagina, cara, tem uma ferramenta para identificar, usando a inteligência artificial, problemas de segurança, e ela gera num projeto centenas ali de relatórios que não fazem sentido nenhum. Olha o tamanho do problema, porque eles falam, ok, foram identificadas várias coisas que não fazem sentido nenhum aqui para a gente, é tudo alucinação, e só esse trabalho da gente ter que validar tudo isso, é melhor a gente ignorar. Exato. Né? Aí esse é o problema, né? Eles estão perdendo tempo validando coisas que são inúteis e, com certeza, deixando de validar coisas úteis. Então, é complicado mesmo. Agora, a resposta do rapaz do HackerOne foi ótima, né? Porque, no final das contas, ele falou exatamente o que, pelo visto, eles não estão fazendo, né? Que é utilizar a inteligência artificial com responsabilidade para trazer resultados. A ferramenta poderosa para pesquisadores. Pois é, então. Aí a gente tem que definir onde vai estar o filtro. Na HackerOne, que a princípio parece que o problema é lá, ou
no projeto do Crow, que ele vai falar assim, ok, bota aqui um validador para saber realmente se isso é válido ou não. Vai ter que fazer tipo um CAPTCHA de AI para poder aceitar, tipo, não, você só vai aceitar quando você validar que esse relatório aqui comprovou que algo está errado no projeto, né? Agora, olha só, não faz sentido. A gente vai ter que ter um passo antes ali para você comprovar de que, de fato, existe um problema de Brasil. Caramba, cara, mas olha só, vai estar atrapalhando de qualquer forma, né? Qual a solução que ele tem que adotar? Ele já meio que chegou com o pé na porta, né? Chegou, tá bom, a partir do momento que vir daqui parece alucinação, exclui o usuário. Pronto, tá banido, dane-se. Te ignora as suas recomendações, pois é. Eu acho que justamente os dois têm que trabalhar em conjunto para acertar. Não cabe falar assim, não, a gente aqui, o nosso trabalho é super esmero, de qualidade, não tem o que contestar, e o outro do lado o cara tá vendo no dia a dia e fala assim, caraca, que é isso que está acontecendo aqui? E ele chegou a associar com o ataque DDoS, então, é uma quantidade gigantesca de coisa que ele está recebendo, né? Licença perpétua do VMware virou armadilha. A Broadcom encontrou mais uma forma de complicar a vida dos usuários do VMware. Agora, o departamento jurídico da empresa está enviando cartas de cease and desist para usuários que compraram a licença perpétua do VMware. Olha isso. Esse modelo permanente de licenciamento foi extinto em 2023, quando a Broadcom adquiriu a VMware. Legalmente, os portadores da licença podem continuar utilizando a ferramenta pelo tempo que desejarem, ok? Licença perpétua. Entretanto, a Broadcom está deixando bem claro que não há mais serviço de suporte para esse modelo de uso. A única saída para os usuários que desejam renovar o acesso ao suporte seria através de uma nova assinatura do produto. Para muitos, a saída tem sido manter o VMware em uso, mesmo sem suporte, enquanto se busca por uma solução alternativa para se fazer a migração. Na carta, a Broadcom reforça que esses usuários não têm acesso a quaisquer versões, atualizações de manutenção, versões menores, versões principais ou extensões de atualizações, melhorias, patches, correções de bugs ou patches de segurança, exceto patches de segurança daquelas de Zero Day. Qualquer tentativa de instalar uma dessas atualizações seria, no entendimento da Broadcom, uma violação de propriedade intelectual sujeita a processo. Na carta, a Broadcom afirma que se reserva ao direito de realizar auditorias para verificar o cumprimento dessa proibição. Eita, nós! Olha como é que trata o cliente, o fogo no parquinho, né? Exatamente, olha só. O cliente que, antes da aquisição, compra uma licença perpétua, é tratado assim, eu vou verificar aqui, eu vou fazer auditoria para saber se você... Se você estiver atualizando o que não pode, ferrou. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que é muito melhor a empresa tentar identificar para esses usuários, justamente, que compraram licença perpétua, ou seja, aquelas pessoas que gostam do produto, que precisam do produto, da importância do produto para a empresa, para os serviços, né? É você dar uma alternativa para você continuar. Ao invés de, compra aqui uma nova licença, o que você faz? Você continua com a licença perpétua, olha a dica, hein? Mas você faz um prazo para a pessoa poder pagar uma diferença, entendeu? Ela não precisa pegar uma nova licença. Eu acho que é uma forma de você manter, a própria empresa vai ver, cara, quem comprou essa licença antes da aquisição, a gente não tem acesso mais, a gente tem que manter esses caras sem nenhum tipo de isso que eu penso ali no momento, de receita, né? No momento que foi feita a aquisição do produto, né, da empresa, da VMware para Broadcast, ela tinha acesso a esses números, não é possível. Então, ele chegou lá, não, você tem uma base de cliente gigante. Chegou lá, o quê? 50% da base de cliente era de pessoas de perpétuo. Não acredito que seja isso. Então, acredito que seja um percentual pequeno e que dê para, de alguma forma, contornar melhor do que isso aqui que estão tentando fazer, né? Que é impor uma nova licença. Mas, enfim, não sei dos pormenores. Pode ser que eu esteja enganada, né? Mas a crítica aqui que a gente faz à empresa, ela vale para muitos outros produtos aí que vendem também esse tipo de licença, tá? Tem size aí adoidado, tá? Nós assinamos alguns aqui que, eu gosto bastante e falo assim, paguei 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí paguei um anual, aí abriu lá uma licença perpétua. Eu falei, eu vou usar. Aí paguei. E aí deu problema. Continuaram me cobrando, né? Mesmo depois da licença perpétua. Anualmente. Virou o ano, pronto, cobraram a licença novamente. E a empresa tem que se preparar para isso, né? Para qualquer tipo de produto que faça isso, você tem que ter um contrato muito bem definido, porque se a empresa for revendida, por exemplo, o que vai acontecer? Isso está no contrato. Mesmo que tenha ali uma licença perpétua, ela pode, em algum momento, sofrer uma alteração
por conta de mudanças dentro do Exato. produto da empresa. Ou né? então que de fato tem ali, né? Pode ser que até exista isso mesmo. Quando você comprou a licença perpétua, você comprou sobre aquele produto naquele exato momento, né? Então foi a versão tal XYZ e aí você realmente não tem acesso a nenhuma melhoria. Tudo isso tem que se ver, né? Tá em contrato e, obviamente, ambas as partes ali, cada uma tem a sua proteção através do contrato. Né? Agora, diz aqui nos comentários, eu quero saber se você em algum desses produtos, infoprodutos ou software, SaaS, o que seja, se você já adquiriu alguma licença perpétua e se você fica com medinho em algum momento a empresa tirar isso, né, tirar isso do mercado e mudar o tipo de licença. E a Apple desdenha do Google e quer a IA no buscador de Safari. O Ed Kill, que é o vice-presidente sênior de serviços da Apple, foi convocado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para depor a respeito do processo de monopólio nas buscas movido contra o Google. O objetivo da convocação era obter explicações sobre o acordo de 20 bilhões de dólares para que o Google seja o mecanismo de busca padrão do Safari. O executivo da Apple testemunhou sob juramento que o volume de buscas realizadas no navegador caiu pela primeira vez na história no último mês. Ed Kill declarou que acredita que essa queda no uso seja resultado do impacto das inteligências artificiais no cotidiano dos usuários. Pô, ele acredita, ele tem que ter esses números, ele tem que saber. Exatamente, é que ele estava em juramento, Gabriel, então ele não quis... Não pode afirmar. Se confirmado, esse seria um sinal significativo de como o comportamento dos usuários está mudando com as IAs. Ok, esse acordo de 20 bilhões... Mas de quanto em quanto tempo? Ou só uma vez? Não sei. Daí não É tinham mais grana, informações. É muito dinheiro, né? Em seu blog oficial, o Google rebateu a afirmação. Continuamos observando um crescimento geral nas consultas na pesquisa. Eu não acredito. Eu também não, mas foi isso que o Google disse, vou continuar. Isso inclui um aumento no total de consultas provenientes de dispositivos e plataformas da Apple. Pelo sim, pelo não, o Ed Kill também deixou claro que a Apple está estudando substituir o mecanismo de busca em seus dispositivos. Segundo o executivo, buscadores baseados em IA vão acabar superando os buscadores tradicionais e a Apple tem interesse em fazer essa migração. Em um primeiro momento, eles não seriam a opção padrão. Porém, Kill revelou que já aconteceram conversas nesse sentido com a OpenAI, a Perplexity e a Anthropic. E o Google vai perder 20 bilhões? Gente, tá ficando feia coisa pro Google aqui, né? Não parece, não? Mas olha só, você viu na semana passada, ou retrasada, a OpenAI querendo comprar o Google, porque o Google tá enrolado aí também nesse Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que quer dividir a empresa. Aguenta aí, mas não era comprar o Google, não, era o Chrome. O Chrome, é verdade. A OpenAI não tem cacife pro Google. Tá grande, mas nem tanto. Por enquanto, né? Mas aí o que acontece? Eles querem comprar o Chrome. Se a Apple fecha um acordo com a OpenAI para virar o mecanismo de busca do Safari, cara, olha o conflito que isso já vai gerar. Tudo bem, eu acho que a OpenAI está blefando, ela não vai conseguir o Chrome. Ela vai atrás de algum navegador. Ela quer ter um navegador. E não vai ser o Safari, porque o Safari é para o ambiente lá da Apple. Eu vou pela frase lá do Satya Nadella, cara. Gente, foi um aviso. Gente, a OpenAI e esses outros aí não são mais empresas de modelos de inteligência artificial, são empresas de produtos. Então, abre o olho. A Microsoft foi a primeira a aportar 10 bi aí na OpenAI, ela sabe muito bem com quem ela está lidando, né? Então, se você vira por um instante, a OpenAI lança um Windows dela, cara. Lança o sistema operacional. Porque olha só, ele já tem o Word ID, né? Não é da OpenAI, mas é uma iniciativa do Sam Altman. Está envolvido. Ele está querendo ser o autenticador do mundo, né? Então, tem muitas iniciativas aí que corroboram com essa frase do Satya Nadella, né? A OpenAI é já uma empresa de produto. Ela quer ter rede social própria, quer ter um navegador próprio, nada contra. A empresa pode fazer o que ela quiser, né? Mas, em termos de mercado, todo mundo tem que ficar de olho, cara. Exato. Aí não adianta nada, se cria outro monopólio gigante. Né? Porque acaba que dá pra gente fazer meio que comparativo aí alguns anos, né? Pra trás ou pra frente, depende do ponto de vista. A OpenAI foi a que despontou com o ChatGPT, assim como o Google foi o que despontou com a procura, com a busca na forma como a gente utiliza hoje. E já aí há muitos anos. E aí, não vai acabar comparando uma com a outra? Né? Agora, afirmar que está aumentando a quantidade de busca por conta do uso de inteligência artificial, eu acho que aí não, cara. Eu acho que tem muita gente que já está dizendo até que buscar no Google é coisa de tiozão. É verdade, entendeu? Já ouvi essa Você frase. vai pro ChatGPT. Outra estratégia aí que a OpenAI fez aí alguns meses atrás, comprar o domínio chat.com.
né? Então, quer dizer, Investiu uma grana não nesse foi domínio, não né? foi caro. Não. Quer dizer, não foi barato. Não foi nada barato. Foi bem caro. Eles realmente querem se tornar a referência para tudo. Então, é usar a inteligência artificial para qualquer coisa que você imagine. Né? Você falou isso aí, eu já imagino aquele personagem de desenho animado, tipo Pica-Pau, né? Foi dominar Ramunda. Vai dominar Ramunda. Aí eu vou aproveitar aqui, Gabriel, bota mais um café pra gente brindar com todas as mamães, porque hoje é domingo, presente, Dia das Mães, né? Hoje, no caso... A gente tá gravando na sexta-feira, né? Mas você lança tá o vendo episódio, na estreia aí, é no domingo. Tchim, parabéns pra todas as mamães que merecem de tudo, né, gente? Porque mãe é mãe, te falar. Beijo, viu? mãe. Beijo, vó. Mãe, também. Ó, gente, mãe sofre, mas mãe é feliz. E sabe o que a gente deseja pra uma mãe? Quer ver mãe feliz? É o filho tá bem, gente. É o maior presente pra uma mãe, né? Ver os filhos aí crescendo na vida, se tornando pessoas boas e tendo muita saúde e trazendo depois netos e bisnetos e afins. Ui! Me emocionei, quase quebrei. Mas aí é o quê? Eles estando bem, para conseguir também ir lá e comprar um presente. Um presente para uma mãe. Coisas, Gabriel, né, camisetas da Insider. Eu aqui toda filosófica, o Gabriel já vem logo pensar no presente, olha só. Mas tudo bem, realmente, olha só, é uma boa, né? A gente na semana passada falou com você que ainda não tinha comprado presente para sua mãe, para presentear com a Insider, né? Porque é um ótimo presente, não vou mentir, tô aqui com a minha, não é à toa. Pois é. Então é aquele presente assim, ó, que você consegue dar até aquele gift card, né? Porque aí você manda sua mãe escolher ou qualquer outra pessoa que você queira escolher o presente e a pessoa vai gostar, porque é aquela peça assim, coringa, que você usa em qualquer momento, que ela não precisa passar, né? É muito confortável. Então, a dica é boa, viu? É uma ótima dica de presente, viu? Tá vendo? E você pode ainda usar o cupom código. Cara, não tem cupom mais fácil que esse. Impossível. Dentro do site da Insider, para você adquirir mais desconto, tá? Então, você consegue comprar essas peças ótimas que a gente usa aqui no dia a dia. Quem encontra a gente aqui em São José, geralmente vê a gente de Insider, tá? Sabe que é verdade, né? Então aproveita lá o acesso, o link vai estar na descrição e usa lá o código para garantir um desconto extra. E bora falar o que a gente lançou nessa semana lá no Código Fonte TV. Olha, a gente de vez em quando volta com esse assunto, porque sempre tem uma geração nova que fala sobre faculdade, e a gente entende completamente que tem faculdade que não presta e que isso, às vezes, nem serve para você ter o diploma na mão. Acontece mesmo. Não é à toa que, cara, tem centenas aí de faculdades que são muito em conta. Tudo bem, isso, de certa forma, democratizou a educação. Eu acho que, nesse sentido, tem que ser acessível realmente, mas tem muito que tem uma qualidade super duvidosa. Só que, independentemente de ter ou não faculdade, a gente tem que olhar porque o mercado diz, e é nisso que a gente mostrou nesse vídeo. Porque já que a gente está trabalhando hoje num mercado globalizado, ou seja, a oportunidade que a pessoa tem hoje, que está estudando, de poder trabalhar com uma empresa de fora, seja na Europa, nos Estados Unidos, né, de forma geral, é muito grande. E a faculdade acaba contando nisso, né? E, assim, sempre que a gente fala aqui de faculdade, sempre gera aquela balança. Tem gente que é muito a favor, tem gente que é muito contra. Vem o lado positivo, o lado negativo. A gente tentou trazer aqui a nossa visão, que a gente já falou assim, outras vezes no canal, aqui no compilado, e falamos mais uma vez nesse vídeo. Mas foi o que o Gabriel falou. A gente tentou trazer ali uma versão de mercado, não só brasileiro, mas realmente global, né? E aí você pega, por exemplo, o departamento lá de trabalho nos Estados Unidos, tem um levantamento muito bom, feito por profissões da área de tecnologia. Então tem separado lá, por exemplo, para design, tem separado para desenvolvedores, para analistas de sistemas, tem tudo. E lá eles dizem se o número de empregos está aumentando, qual é a média salarial lá e qual é o requisito mínimo para você entrar no mercado. A maioria, obviamente, com algum tipo de graduação, né? Então esses dados são muito interessantes porque mostra como a gente tem que enxergar o nosso mercado. Obviamente, a faculdade, nem tudo são flores também. Tem muita gente, nós mesmos, na nossa faculdade, tem coisas que a gente não curtiu fazer, mas no fim das contas, quando a gente parou ali, lá, depois de formado, um tempo atrás, a gente pensou, cara, não, acabou valendo a pena. A gente tem que botar na balança e vale a pena realmente, né? Mas esse vídeo aí gerou muito comentário, vale a pena também, se você tá aí, principalmente nesse momento de decidir no que fazer, o que não fazer, dá uma lida nos comentários que você vai ver ali posições contrárias a nossas e muitas posições também favoráveis. Inclusive, nós trouxemos algumas aqui para discutir, né? Então, nesse vídeo, inclusive, a gente mostrou, na verdade, sobre a nossa pesquisa salarial, que está aberta, tá? Então, você pode participar aí, em pesquisa.códigofonte.com.br. A gente falou na semana passada, teve uma galera que não participou, já
contribuiu lá, mas está aberto ainda para participação. Então, não deixa de ir nesse link, participar. São 5 minutinhos lá para você responder as nossas questões e tem questões sobre faculdade. E a gente deu spoiler nesse vídeo sobre o que está acontecendo com o nosso mercado aqui no Brasil, com os brasileiros. Se estão aumentando o número de formados, de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, e se tem muita gente abandonando também a faculdade, né? E nesse vídeo, o Bruno Moraes falou assim: hoje, na minha visão, é muito importante, principalmente pelo network. No meu caso, o contato com professores e grupos de pesquisa na universidade presencial fez total diferença na minha carreira e abriu várias portas. Isso aí ninguém nega, né? Que o network... E não é um network forçado, né? A gente já falou sobre isso no canal algumas vezes. Network é simplesmente você conhecer e ter afinidade com pessoas que têm o mesmo objetivo. De dentro da faculdade, saem sociedades, saem ideias, e você, muitas vezes, se a faculdade dá esse espaço para você desenvolver as ideias, é melhor ainda. Você já sai ali com empresa, né? Pois empresa e sócios. Não é à toa, a gente tem que puxar o saco que a gente tem como parceiro a FIAP. E a gente fala dela porque a gente vivencia o dia a dia dela dentro da universidade e também nos eventos que eles fazem, que são, assim, incríveis. Então, é um exemplo de faculdade que abre espaço para você desenvolver as suas ideias lá. De parceria com muitas empresas. Então, é justamente esse tipo de networking aqui que a faculdade proporciona, né? Então, vamos aqui, ó. O Wagner também disse nesse vídeo. Olá, casal. Sou da turma de transição em carreira. Sou formado em comércio exterior, mas há 3 anos trabalho em uma consultoria de tecnologia como QA, atuando na plataforma Salesforce. Esse ano comecei uma graduação em licenciatura em computação e robótica educativa na UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Não vejo ninguém da área de tecnologia comentando a respeito dos cursos de licenciatura em computação. Todo mundo que está estudando alguma área de tecnologia precisa de um professor. O licenciado em computação não necessariamente precisa atuar somente como professor, mas também pode atuar em alguma área dentro de alguma empresa, voltada para a tecnologia e também com treinamentos. Que tal vocês fazerem um vídeo com essa pauta? Olha que legal. Eu já respondi a pesquisa de vocês, estou sempre acompanhando os vídeos. Obrigado e um forte abraço. Obrigado, Wagner, por ter respondido e por acompanhar a gente. Olha, a gente já fez aqui um vídeo, aqui não, né? No Código Fonte TV, um vídeo falando a respeito disso, mas é um assunto que vale a pena voltar e eu já tenho até 2 convidados perfeitos, Gabriel. Adivinha quem? Eu sei que você sabe. Fala. Não. O Otávio e a Ana. Olha só. Sim. Porque são 2 pessoas que têm pós-graduação na área de tecnologia e dão aula, então com certeza... Eu vou corrigir a Vanessa. Pós-doc. Pós-doc, exato. Perdão. Mas olha, eu tenho certeza que eles vão conseguir ajudar muito nesse sentido, já que é uma área que a gente também não domina. Então a gente traz quem sabe para falar e contar o dia a dia. São aqui, professores universitários, também atuam no mercado, então tem bastante bagagem aí para dizer. Agora, de cara, eu já digo, com certeza a parte de licenciatura é extremamente importante, não só no campo universitário, mas para empresas também. Isso mostra o quanto que as empresas também têm responsabilidade de formar os profissionais. Tem muita gente que vai dizer, eu não quero fazer faculdade, eu vou aprender na marra lá. E aí, quando entra na empresa, passa muito perrengue e não consegue, às vezes, se virar, né? Aí tem que ficar pulando de galho em galho, né? Então, se as empresas também pegam um pouco dessa responsabilidade e levam profissionais que têm essa formação para dentro e conseguir formar os profissionais internamente, eu acho que tem tudo também para dar certo, né? Tem muitas empresas, inclusive, têm iniciativas e parcerias com as próprias universidades, né? É uma empresa que também é sempre parceira nossa aqui, estamos sempre envolvidos aí nos eventos, é a TOTUS, e que tem lá algumas iniciativas incríveis de ensino. Então, realmente, eles fazem diversos treinamentos e as pessoas, que muitas vezes são de comunidades carentes, participam dos treinamentos e logo depois já são absorvidas pela própria TOTUS. Então, esse tipo de profissional seria perfeito para essa empresa, né? E o Fábio Moraes também disse nesse vídeo, acho que não faz muito tempo falar que o diploma em si não é importante. 60% do que ensina nas faculdades de tecnologia não usa na vida real. E 39,90% já está ultrapassado. Poxa, números exatos. Ó. Se o que vale é conhecimento e imersão no ambiente, se esse é importante, joga fora esse monte de bacharelado EAD, faz cursos certificados pela Microsoft, na Coursera e arruma uma vaga de aprendiz. Estar imerso em um ambiente corporativo tem muito mais valor. Bom, aí trouxe o contraponto ali do que a gente falou a respeito. Ele já acha que não vale muito a pena fazer a faculdade. Entendo sua posição e a gente no vídeo nós também falamos, cara, tem muita gente que não faz faculdade que consegue avançar no mercado. Mas quando a gente está perdido ali, eu acho que a faculdade é um caminho bom a se seguir e ela vai trazer e vai abrir muitas portas.
Então, isso a gente detalha mais no vídeo. De qualquer forma, quando você fala ali que 60% do ensino da faculdade não tem ali muita importância, né? E que 40%, 39,9% já está ultrapassado, cara, mas a faculdade, ela te dá uma base que te faz realmente aprender muito além do que você simplesmente, às vezes, saber um framework ou uma tecnologia, ou justamente ali fazer uma certificação, que também é importante pra caramba, não tô desmerecendo de forma alguma. Mas ele vai te abranger muito mais essa sua capacidade de aprendizado e que vai realmente fazer você avançar mais. Essa é a nossa perspectiva aqui, né? E tem muita gente que confunde também a faculdade, uma graduação ou pós-graduação, em algo técnico, em um treinamento técnico, sabe? E não é isso. Eu acho que aí se confunde. Se a pessoa realmente, olha, eu quero aprender determinada coisa ali para eu usar no meu dia a dia, porque é isso que estão pedindo dentro de uma empresa, vai fazer um curso técnico, vai fazer um Coursera, vai fazer outras coisas, né? Um curso de extensão, uma coisa assim. Agora, a universidade, o embasamento da universidade e da graduação, de uma forma geral, estou falando de boas, tá? Não estou falando dessas que estão aí por aí que não entregam praticamente nada. As boas universidades, elas formam a pessoa com um embasamento muito mais preparado para não ficar sambando ali as mudanças que acontecem no mercado. Tá? Então, quem tem esse embasamento consegue navegar muito mais fácil entre tecnologias e essas tendências novas aí. O MC Farias também disse, faculdade é essencial. Muitos se agarram na ideia de que é possível fazer dinheiro sem e a partir disso. Esquecem de formar uma base sólida e focam em aprender somente frameworks. Foi o que a gente comentou. Faculdade não necessariamente é o caminho mais rápido e fácil, mas lá é possível conhecer pessoas incríveis, fazer trabalhos práticos, ter um roadmap pronto para dominar conceitos importantes da programação. Lembrando, é necessário escolher uma faculdade decente. Não é qualquer uma que oferece o que eu citei. Então, resumiu aqui, pelo menos, o que nós pensamos aqui também, né? E o William, nesse mesmo vídeo, também falou: uma pergunta sincera. Vocês acham que com a ampliação do uso da IA para gerar código, a área de cibersegurança terá uma alta causada pelos códigos gerados? Com certeza. Já está gerando. Já. E isso aí não é a gente que está dizendo. Já muitos relatórios já mostrando. O que eu vejo é que a parte de geração de código, utilizando IA, é bem diferente da parte, por exemplo, no-code e low-code. Porque o no-code por si só, você já tem o componente pronto, programado, e ele já está ali meio que embutido para você utilizar. Exatamente. Então, ele pode até ser uma certa caixa preta, entre aspas, aqui para quem está utilizando, mas ele foi muito bem pensado. Então, ele foi projetado, então vai funcionar para o que ele se propõe a fazer, né? Agora, quando você tem a IA gerando, obviamente você tem que ter ferramentas acessórias para validar aquilo que foi gerado e, obviamente, a supervisão humana, né? Então, quando você usa essa inteligência artificial para fazer essa geração e você não faz a validação, você está abrindo brechas realmente. Semana passada mesmo a gente mostrou que o uso, por exemplo, de geração de código com IA, que estavam sugerindo o uso de algumas bibliotecas que simplesmente não existiam. E aí, por isso, as pessoas criavam essas bibliotecas com esses nomes que não existiam, colocando ali, inserindo no código, malware. Então, a pessoa vai lá, gera um código, manda instalar uma biblioteca que agora existe, né? E esse código já está comprometido. Então, essa é uma das formas de se fazer isso. Fora código, realmente, que já é inseguro por si só, né? Então, a área de cibersegurança, infelizmente, nesse caso, é uma área que tem muita área de atuação, é grande realmente, tem que ser bem empregado pelas empresas, mas infelizmente está tendo que ter que apagar esse fogo, esse incêndio aí que está sendo gerado pelo uso indiscriminado das ferramentas, como se essas ferramentas, todas essas que geram código com IA, já estão sendo consideradas prontas e estão colocando no mercado. Então, a quantidade de código ruim que está sendo gerado agora não está no mapa. Que eu acho engraçado, né? Você vai lá pro ChatGPT, faz uma pergunta, ele te responde com uma alucinação enorme e você, nossa, que viagem, olha que absurdo isso. Mas aí, na hora de gerar código, você confia 100%. O que está vindo no código está perfeito. Não faz muito sentido, né? O The Project Julius disse: conhecimento é algo que ninguém tira de você. Fiz matemática e estatística, era jovem quando entrei. Foi no ano que completaria 17 anos. A única forma de evoluirmos como nação é através do estudo. Verdade. Verdades sendo ditas aí na sua cara. E o AM Júnior, 1974, sempre com a gente aqui, né? Eu fiz seu nome.
Eu também esqueci. AM. Eu fiz migração de carreira e a faculdade foi o fator decisivo para eu conseguir a minha contratação na área. Lembro que estava concorrendo com outras pessoas mais novas que eu, mas que não tinham o diploma. Como eu estava no último período do meu curso de ADS, fui escolhido. Então, sim, cursar uma faculdade aproveitando as oportunidades que ela traz, te traz mais oportunidade. Então, nesse caso que ele está dizendo, aí sim o papel, o diploma fez a diferença. Obviamente, não foi isso só que foi utilizado, né? Eu acredito que foi não, um né? critério de desempate ali, critério, acredito eu, né? Se você tem duas pessoas ali exatamente no mesmo nível de experiência e tudo mais, talvez o diploma acaba realmente pesando ali para a pessoa ser contratada. E tem essa coisa, eu não quis minimizar o diploma, o papel em si da faculdade, porque o problema é a pessoa ir para lá só pensando nisso, achando que é só isso. Vai passar 3, 4 anos estudando, ralando e não vai absorver nada para ter um pedaço de papel que vai ficar guardado numa gaveta e você enviar para alguém quando alguém pedir. Eu acho que esse que é o problema. Eu não tenho problema nenhum em só assim, putz, eu tenho o meu diploma lá, ciência da computação, show, puta, beleza. Agora, e o que você aprendeu disso? Não interessa. Não interessa, eu só queria aquele papel. Pois é. Esse que é o problema. E o Ângelus falou assim, opa, quando vierem a Portugal eu quero tomar um café com vocês. E eu adoraria ser o seu guia turístico na cidade do Porto. Vem e traz um saco de café da Vero para eu provar, que eu faço um vietnamita para vocês. Olha só, a gente já recebeu encomenda, ganhamos um guia e café novo pra gente provar, olha só. Vamos ter que contrabandear um café da Vero lá para Portugal. A gente falou, né, que a gente está com viagem marcada para o fim do mês agora, de maio, nós vamos lá para Portugal, mas provavelmente a gente não vai para o Porto. Pois é. A gente vai ficar em Lisboa e vamos a Cascais também. Então, talvez não dê para tomar o café dessa vez com você, mas quem sabe numa próxima. Agora, se você estiver aí em Lisboa ou Cascais e quiser encontrar a gente, deixa aqui nos comentários. De repente a gente consegue aí armar alguma coisa, né? Para se conhecer. E o JK falou assim, olá casal, de fato, o burnout é um problema muito sério e as pessoas precisam procurar ajuda assim que aparecerem os primeiros sinais. Concordo que o autoconhecimento é fundamental não só para perceber os sintomas, mas também para não deixarmos sermos afetados por situações que nos levem a esse estado mental. A família também tem um papel importante em perceber esses sinais e nos ajudar a procurar ajuda. Mais uma vez, agradeço o excelente conteúdo. #Insider, vem camisa e vem casaco. O Jota também está sempre aqui com a gente e nós tivemos o corte aí falando dessa pesquisa que nós colocamos aqui na semana passada relativa à quantidade de pessoas com burnout na nossa área, e tem muitos comentários, né? É sempre um assunto ali que traz muitas pessoas envolvidas, justamente porque o nosso percentual é gigante, né? A nossa pesquisa tem perguntas sobre isso, tá? Sobre saúde mental, e realmente os números para burnout, aí tem ansiedade, tem outras coisas também, são altos, né? São assustadores, eu diria. Então, se você está também, contribui com a nossa pesquisa lá, porque a gente quer entender esses números também para o nosso mercado e saber o que está causando isso, né? A gente sabe que por si só, a nossa área, se a pessoa não tiver um autoconhecimento, ela já fica ansiosa, porque a quantidade de informação que é gerada todo dia não comporta. A gente, por isso que até que a gente tem aqui o compilado, tá? Para a gente dar uma acalmada, a gente traz aqui algo que chamou atenção, a gente fala semanalmente, mas a gente não fica nessa paranoia de tentar assim, não, eu tenho que saber tudo o que aconteceu com o Dino, eu tenho que saber tudo o que aconteceu com o Node, eu tenho que saber tudo o que aconteceu com o Java, eu tenho que saber tudo o que aconteceu com o Rust. Cara, é impossível. Não né? Não dá. E principalmente essa paranoia de eu preciso aprender o que está na crista da onda, o que está vindo por aí, não sei o que. Cara, não dá, entendeu? Se você está trabalhando com uma determinada tecnologia, você tem que ficar antenado nos outros, tem que aprender alguma coisa. Mas se você se forçar a estar sempre sabendo tudo cara, ferrou. Você vai entrar no burnout, né? Aí a gente se força aqui porque a gente quer trazer as coisas novas, mostrar as coisas novas. Mas o mercado não funciona nessa velocidade, né? Tem algumas exceções. Por exemplo, MCP é algo que eu já estou vendo as empresas querendo usar de toda forma, né? Mas aí que tá, né? O MCP veio ali para meio que consolidar o que já estava sendo utilizado, né? Facilitar algo que já vinha sendo testado. Então é diferente. Mas quando você lança, sei lá, como foi na época o Dino, poxa, as empresas não vão sair do Node que já tá lá funcionando direitinho, não sei o quê, para no dia seguinte para testar algo novo, porque não, falou que pelo benchmark é muito melhor. Os produtos não ficam prontos assim e o mercado não adota com essa velocidade toda. Por isso que é sempre bom, quando a gente fala de atualizações aqui, você
olha, ok, beleza, mas aí é o teu critério e o critério dos projetos que você participa, se vai aplicar, se não vai. Então, tem que ser com calma, sabe? Relaxado, sem gerar essa ansiedade, porque eu acho que isso aí é que gera esse tipo de problema. E a Andréia Nascimento Santos falou assim, #vem casaco, eu quero, sou frienta. Então tá aí, veio casaco, viu? Então vou repetir, hein? Para você, para Andréia, para você que está assistindo, casaco aqui, ó, do Código Fonte, um moletom quentinho para você. Pode não estar frio agora, nesse momento, mas aqui não está, por isso não estou aqui com o meu. Aqui não está, mas o inverno vai chegar aí. E aí dá tempo de você já ficar quentinho no período certo, né? Então, vai lá no códigofonte.tv/vem casaco e aí você compra lá na pré-venda e depois tem as instruções lá com os tamanhos certinhos para você poder escolher e aí a gente já tem todos os seus dados para quando tiver feito aí o casaco, a gente te enviar na sua casa. Lembrando que é frete grátis, tá? E eu vou mandar um abraço aqui para Carolina e para o Daniel. O Daniel, que trabalha na empresa Solux, aqui de São José dos Campos, eles passaram pela gente lá no Colinas e não foram falar com a gente. Ai, ai, ai. Não tem problema. Ela falou, é um momento família. Pode ir, gente, dá um oi, não liga não. Pode ser que eu esteja dando uma bronca numa criança, entendeu? Mas é normal, é aquele momento família. Mas pode falar com a gente, viu? E a gente aproveita e manda um beijo aí pra vocês dois. Então, um grande abraço aí pro Daniel e pra Carolina, tá? Obrigado aí por ter mandado essa mensagem. E, cara, se você tá em São José e encontrar a gente, não precisa ficar acanhado, não. A gente não morde muito. Então vamos àquele momento que você está esperando, que é o momento do Vem Camisa. Para participar, você já sabe, né? É só comentar aqui nesse episódio completo aqui do compilado para você concorrer no próximo. Então comentou no último, já está concorrendo agora. Vai lá, Gabriel. E pode comentar qualquer coisa. Geralmente o pessoal gosta aí do Vem Camisa, né? Eu sugiro agora colocar o Vem Casaco. Isso se você realmente quiser comprar o Vem Casaco, tá? Então, se não, deixa no Vem Camisa, não tem problema. Tem bastante gente que botou o Vem Casaco, por isso que a gente está fazendo essa campanha novamente aí para vender os casacos do Código Fonte. Mas a gente vai sortear agora uma camiseta do compilado. Então, para você que comentou na semana anterior, já está concorrendo, tá? Então, vamos ver quem vai levar, ó, tudo aqui na hora. O Onésio, ele ganhou. Ele escreveu Sucesso Casal Tech, #insider, #vem casaco, ó lá. Tá vendo? Então, Onésio, bom, o casaco tu já sabe o que tem que fazer se quiser, viu? A camiseta já é sua, tá garantido, ganhando sorteio. Entre em contato comigo em contato@códigofonte.com.br, me envia o número da sua camiseta, né, o tamanho e também o seu endereço. E olha só, vou ter que falar com você aí que acompanha a gente toda semana. Eu e Gabriel fomos convidados, somos embaixadores da Microsoft para acompanhar o Microsoft Build. E nós vamos ter uma edição especial de compilado só para trazer todas as novidades que vão acontecer nessa conferência, que é a conferência de devs. Então, com certeza vai ter muita IA, muito agente, muitas coisas. É isso que eu tô esperando, Gabriel. Não acho que eu não terei surpresas, tu acha? Eu acho que vai ter coisa de TypeScript também, que eu tô sabendo, tá? É verdade, vai ter uma conversa com o Wenders. Eu sempre Hellsberg, eu sempre falo errado o nome dele. E a gente vai estar acompanhando isso, então se você não está inscrito no canal do Compilado, se inscreve agora. Se você acompanha a gente pelo Spotify ou alguma outra plataforma de podcast, acompanha a gente. Vamos ter um episódio extra do Compilado só para falar sobre essas novidades da Microsoft. Obviamente, você pode se inscrever lá e acompanhar isso ao vivo. É gratuito. A propósito, aconselho deveras, né? Porque são mais de 100 sessões, então nós vamos fazer um esforço hercúleo para trazer o de mais importante, mas com certeza não conseguiremos trazer tudo. Então você já se inscreve, o endereço nós vamos colocar aqui também na descrição. A inscrição é rápida, você coloca ali, consegue fazer com a sua conta do GitHub, bota alguns dados e a partir dali você tem acesso a todas essas sessões que serão online. Se você quiser ir pessoalmente lá em Seattle, também pode ir, né? Aí não é contigo. Dá tempo ainda? Acho que dá, né? Agora, é muito bom poder usar o compilado para fazer essa cobertura de eventos. A gente está muito empolgado para isso. Nós já fomos no Build na Argentina, né? Cobrimos de lá um ano e agora vamos cobrir aqui com o compilado. Então, fique ligado e a gente se vê aí no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.